Catrumano, barranqueiro, geraizeiro, pé de serra, raça de Matias e Marias, raça de Matias e Marias, povo do sertão, tocando a boiada, perto do peixe e do colonhão. Vamos viajar no passado e no presente para contar a nova história de Minas Gerais. Uma história não contada nas escolas, de homens e mulheres de grande reputação que estão nas origens da formação do nosso povo, o povo mineiro. A vida, os sonhos, as conquistas e um acerto na nossa história, que finalmente reconhece a importância dos Gerais na colonização e desenvolvimento do nosso estado. Vamos juntos viajar nessa história. Tem a sua história, cantando e remando. A análise de documentos de viajantes e da colônia portuguesa indica o norte de Minas como ponto inicial do desbravamento do estado. E um dos símbolos desse movimento é a cidade de Matias Cardoso. O município do Norte Mineiro deve receber já no ano que vem, como acontece com Mariana e Ouro Preto, na região central do estado, a honraria de ser, por um dia, a capital do estado. Para se entender a formação inicial de Minas Gerais, torna-se necessário consultar não somente a realidade de 1720, mas recuar um pouco mais no tempo para verificar outros aspectos políticos, econômicos, que foram determinantes na ocupação do solo desde o início da história do Brasil colônia. A colonização iniciou-se efetivamente com o estabelecimento das capitanias hereditárias, por decisão de Dom João III no século XVI. Os donatários recebiam do rei amplos poderes para administrar e explorar as terras, mas não recebiam a propriedade delas e suas capitanias podiam ser modificadas ou extintas pelo mesmo poder que as havia concedido. Em geral, fracassaram as capitanias hereditárias, exceção feita a São Vicente e Pernambuco, razão pela qual a coroa portuguesa as retomou e as manteve como unidades administrativas pertencentes ao Estado. Em meados do século XVIII, por obra do Marquês de Pombal, completou-se a migração de todas as capitanias para o domínio estatal. Portanto, a formação do território e da sociedade de Minas Gerais não se faz tão somente a partir da região de exploração aurífera, mas necessariamente acrescenta a região pastoril, fornecedora de alimentos que sustentaram, no início do século XVIII, a nascente sociedade na terra infértil em que ocorria a produção minerária. O trânsito comercial entre Morrinhos, atual município de Matias Cardoso, e Salvador, evidenciava a vocação regional para a exploração dos currais de gado. Voltada para as necessidades da antiga capital colonial, o fornecimento de alimentos à sociedade aurífera desloca as atenções e, com o tempo, por conveniência da coroa portuguesa, acaba por integrar-se ao eixo formador da nova capitania de Minas Gerais, em 1720. Fundiram-se então, na margem direita do São Francisco, o norte da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, com parte do sertão da capitania da Bahia, e na margem esquerda do Rio, parte da capitania de Pernambuco, formando assim a nova capitania de Minas Gerais. Esta capitania visava manter a exploração minerária, criar laços com a sociedade pastoril e manter fechado o trânsito mercantil com Salvador, o que já ocorria oficialmente desde 1702. Foi no norte de Minas, indubitavelmente, que se iniciou a colonização do estado de Minas Gerais. Foi lá em 1523 que Spinoza, o padre jesuíta Pircueta e outros entraram pelo sertão, ali naquela região que hoje chamaríamos ali de Matias Cardoso, Morrinhos, Manga. Nossa terra é tão pura igual águas cristalinas, onde é lindo o fim da tarde e o nascer
das matutinas. Gradativamente, o norte de Minas, já então afastado do contato mercantil com Salvador, foi igualmente desligado do comércio minerador e de sua sociedade, que se desenvolveu a partir de Morrinhos, atual Matias Cardoso. Assim, a nossa história caiu no esquecimento e agora, finalmente, ela é resgatada. O movimento catrumano nasceu em 2005, reunindo pessoas do norte de Minas e de outras regiões. Esse movimento foi um movimento que surgiu aqui em Montes Claros, liderado pelo antropólogo João Batista Costa, o popular Joba Costa. Joba, com um grupo de políticos e intelectuais daqui da cidade, eu posso citar alguns nomes como Paulo Ribeiro, que foi diretor da TV Gerais, a Beatriz de Sá e o Valmir da Amans, o ex-reitor da Unimontes, Paulo César, João Cordoval, que é prefeito de Matias Cardoso, a ex-secretária de Estado, Elbe Brandão, e muitos outros políticos e intelectuais iniciaram esse movimento de valorização do norte de Minas, chamado Movimento Catrumano. O norte de Minas foi fundado em 1664, mais de 40 anos antes da fundação das Minas. Só que aqui não tinha nome norte de Minas, porque Minas não existia, né? Aqui se chamava Currais de São Francisco. A parte, a margem direita pertencia à Bahia, os Currais da Bahia, e a margem esquerda até o rio Paracatu pertencia a Pernambuco, os Currais de Pernambuco. E juntos formavam os Currais de São Francisco. Século XX todo mundo conhece, e aí no final do século XX, início do século XXI, a gente começa o movimento catrumano para resgatar, mais que resgatar do esquecimento ou do escondimento, muito mais que esquecimento, foi escondimento, a história do norte de Minas, a história da articulação entre os Currais de São Francisco e as Minas Gerais, né? A região das Minas e a região dos Campos Gerais. Impulsionada por esse movimento, em 2006 e novamente em 2007, a deputada Ana Maria, juntamente com outros deputados, apresentou na Assembleia de Minas uma proposta de emenda à Constituição, que criava o Dia dos Gerais e transferia simbolicamente a capital mineira para Matias Cardoso. Infelizmente, nas duas tentativas, não houve tempo e nem quórum para a sua aprovação. Mariana comemora o Dia de Minas Gerais, como se Minas Gerais fosse só essa região, esquecendo que o norte de Minas tem a sua história própria e tem a contribuição que deu sempre para Minas Gerais. Então nós precisamos resgatar nossa história, resgatar o nosso povo e mostrar que Minas Gerais é mais que Mariana, é mais que o Triângulo. Minas Gerais, o norte de Minas e Minas Gerais tem uma história própria. Persistentes, os deputados da bancada do Norte não desistiram, tanto que em 2011, no início da nova legislatura, o deputado Paulo Guedes e outros 33 deputados, entre eles os deputados Luiz Henrique, Tadeu Leite e Carlos Pimenta, apresentaram uma nova proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida como a PEC 21. A civilização mineira começou na nossa região, e não em Mariana, como conta nos livros de história. Então, essa PEC vem resgatar, corrigir esse erro histórico, né, com a mudança da Constituição do Estado. A partir daí, foi constituída na Assembleia uma comissão especial para emitir parecer sobre a PEC 21. O deputado Tadeu Leite foi eleito presidente e o deputado Luiz Henrique foi designado relator. O trabalho e o parecer do deputado Luiz Henrique foram fundamentais para que a proposta fosse aprovada na comissão e no plenário e que conseguisse a acolhida dos deputados da casa. Com muita alegria hoje que eu declaro meu voto sim à PEC 21, porque hoje essa casa está fazendo um resgate histórico com a Minas e os Gerais. Fico muito satisfeito e quero agradecer a todos os pares aqui dessa casa. No início, presidente, tínhamos alguns deputados que eram contra o Dia dos Gerais. Mas através do trabalho que nós fizemos aqui, eu como relator da PEC 21, o Tadeu como presidente, o Paulo Guedes, eu fui em todos os gabinetes, levando o subsídio teórico. E com isso nós conseguimos atingir hoje essa votação e fazer justiça.
A PEC 21 foi aprovada definitivamente no plenário em 6 de dezembro de 2011. A matéria recebeu 55 votos a favor e nenhum contra. O texto, então, dá uma nova redação ao artigo 256 da Constituição Estadual, que dispõe sobre as datas comemorativas de Minas Gerais. E agora também para Matias Cardoso, em 8 de dezembro, para comemorarmos o Dia dos Gerais. Como muito bem disse o deputado Luiz Henrique, a criação da data magna, 8 de dezembro, e a transferência simbólica da capital de Minas Gerais para a cidade de Matias Cardoso. Mas entendo que, seja pela questão histórica, cultural, simbólica, nós temos que resgatar esse compromisso com o nosso semiárido mineiro, não em nome de um desejo, mas em nome da história, porque a história mostra que essa região teve um papel fundamental na ocupação do nosso território mineiro. Eu, como norte mineiro, não poderia deixar de vir aqui ao microfone para mostrar a felicidade que não só eu, como todo o norte mineiro, está nesse grande momento. Isso é uma vitória não só do deputado Luiz Henrique, deputado Paulo Guedes, minha e de todos os outros deputados aqui que representam o norte de Minas, mas como a vitória de todo o norte mineiro. Todos os defensores do norte de Minas buscaram, através desse extraordinário regimento que emenda a Constituição, tornando-se, com certeza, dentro da nossa Constituição, hoje a data oficial também do dia 8 de dezembro. Nosso povo é bom de prosa, muito alegre e gentil, caridoso e humano, uma joia do Brasil. Reconhecendo a importância dos Gerais na história do Estado, o governador Antônio Anastasia assinou em 2011 o decreto que cria a Medalha dos Gerais, que reconhece a contribuição de pessoas ao desenvolvimento cultural, econômico e social do Estado. A entrega acontece em 8 de dezembro, na cidade de Matias Cardoso. Em 20 de dezembro de 2011, atendendo solicitação do deputado Luiz Henrique, o presidente da Assembleia, deputado Diniz Pinheiro, promulgou a Emenda Constitucional 89 de 2011, que instituiu o Dia dos Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 64 da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O artigo 256 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 256. São considerados, inciso 1, data magna do Estado, o dia 21 de abril, o dia de Tiradentes. Inciso 2, dia de Minas, o dia 16 de julho. Inciso 3, dia dos Gerais, no dia 8 de dezembro. Eles que não perdem tempo, essa bancada do Norte, já me solicitando para ano que vem fazer o concurso de redação dos Dias dos Gerais. É para vocês verem essa capacidade de reivindicação do norte de Minas. Mas parabéns, parabéns a todos vocês, os historiadores, a nossa sociedade, os deputados. Contribuição para que a gente pudesse escrever essa linda história que hoje tem esse capítulo de justiça implementado nesse momento com a promulgação dessa PEC. E nada mais justo do que agora esse reconhecimento por parte de todos os deputados que votaram, foi unânime, foram 55 deputados que votaram a favor dessa transferência, também essa comemoração do Dia dos Gerais em Matias Cardoso. A repercussão não é apenas para o município de Matias Cardoso, mas é para todo o norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri. Por quê? Porque essa vasta região que compreende aproximadamente 40% do estado de Minas Gerais será visitada obrigatoriamente e vistoriada não apenas pelo governador, mas como por todos os secretários de Estado. E isso cria o sentimento de valorização da história da região e de sua importância na formação do Estado de Minas Gerais. Eu acho que nós estamos no caminho de mostrar para o Estado e para o país que nós temos berço, nós temos origem. E esse Dia dos Gerais, que é dia 8 de dezembro, aprovado na PEC 21, está demonstrando que nós somos também
os participantes no desenvolvimento cultural do nosso Estado. Para nós é um reconhecimento, trouxe um reconhecimento e coisa que muita gente não conhecia até hoje, infelizmente, do setor do governo, eles vai lá, a gente ia e falava, artista, onde que é isso? Onde que é isso? Eu nem conhecia. E hoje quando você vai lá na capital dos Gerais, então assim, é um reconhecimento, é trazer os olhos do governo, da sociedade mineira para o norte de Minas. Esse é um pequeno relato da história do norte de Minas, que resgata um pouco da história do povo mineiro e que deve ser difundida. Afinal, mostra as origens do combatente construtivo povo dos Gerais. Eu queria aproveitar para me congratular também com os deputados estaduais do norte de Minas, que trabalharam de modo harmônico e integrado para que a Assembleia Legislativa do Estado aprovasse a emenda constitucional que faz a transferência simbólica da capital e, ao mesmo tempo, reconhece toda essa grande luta durante séculos para que o norte de Minas tivesse um papel cada vez mais de destaque na nossa economia e na nossa cultura. Portanto, a todos vocês, os meus cumprimentos e a certeza que Minas inteira comemora o seu Dia das Gerais, porque Minas é Minas Gerais, um todo indivisível. Parabéns e muito obrigado. Então, hoje, Minas Gerais terá 3 datas que a capital será transferida. O dia de Tiradentes, 21 de abril, o dia 16 de julho, dia das Minas, comemorado em Mariana, e pode soltar foguete, povo de Matias Cardoso, porque no dia 8 de dezembro nós estaremos lá, juntamente com o governador, para comemorarmos o Dia dos Gerais. Viva os Gerais! Tem a sua história, plantando e remando, nós somos dos Gerais. Gente do norte de Minas Gerais, gente do norte de Minas Gerais, os geraizeiros têm a sua história, plantando e remando, nós somos dos Gerais.